Me cabe falar um pouquinho da igreja e da missão, da responsabilidade que nós temos com a palavra do Senhor. Eu escolhi um texto, e vai ter que corrigir lá, pastor, que eu coloquei errado o texto, mas é em Apocalipse mesmo, capítulo 21, versículo 24 em diante. Mas eu vou tentar mostrar essa responsabilidade que a gente tem como uma responsabilidade cósmica. Algo que é muito além da criação. Muito além da criação. Algo que se estabelece no coração do Criador. Antes que houvesse princípio, antes que houvesse tempo. O texto escolhido para iniciar a nossa meditação nessa noite começa em Apocalipse 21, 24 a 27, e diz assim: as nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, eu sei que esse texto é muito rico, é o texto da Nova Jerusalém. É o texto em que o apóstolo João olha para a noiva, quando o anjo o chama, e diante de todo o drama que ele vive em Apocalipse, esse é o texto em que João vê a consumação de todas as coisas. João vê todo o propósito eterno de Deus se cumprindo. E para mim, Apocalipse 21, mais do que uma cidade, Deus está revelando que a humanidade foi convocada para sair do jardim e produzir civilização, mas uma civilização cujo centro seja a glória do Criador. João é o último dos apóstolos vivos, vive um drama porque ele está exilado na ilha de Patmos. Já é o finalzinho do século I, ano 90. João já está velho, cerca de 80 anos, se ele tinha 18 aos 30, no ano 30, 18 mais 60, 78. O discípulo amado já não tem mais nenhum amigo apóstolo. Todo mundo já foi embora. Tiago, decapitado, registrado no livro de Atos, o seu irmão. Paulo e Pedro, na década de 60. Provavelmente Tomé tinha ido para a Índia. Barnabé a gente já não ouve mais falar. E o Evangelho do Senhor Jesus, por causa da pregação da palavra, leva João para a ilha de Patmos para ter essa visão. Ele está exilado, está impedido de consolar a sua igreja que está sendo perseguida. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, está passando pela maior perseguição do século I. Eles estão perdendo emprego, eles estão tendo que fugir da cidade, os judeus não querem dar trabalhos para eles porque eles estão servindo uma blasfêmia. Os romanos estão perseguindo porque eles não querem afirmar que César é Deus, porque só há um Senhor, senão Cristo. Francis Schaeffer vai nos dizer que é o Estado quem persegue a igreja nessa época. Então João tem essa visão maravilhosa no último livro que nós consideramos inspirados da palavra de Deus. Eu acho interessante isso. Porque para mim, missão não começa aqui em Apocalipse. Para mim, missão primeiro começa no coração de Deus e ela não é da igreja. Não é minha missão.
não é a sua missão, mas é o propósito eterno do Criador para que todo o seu desejo se cumpra, e Ele nos inclui nisso. E Ele nos coloca nisso. É por isso que em Gênesis, quando Deus cria o homem, lá em Gênesis 1, 26, Ele vai falar assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que eles cresçam, que eles multipliquem e que eles encham e povoem toda a terra. O propósito de Deus para a humanidade na criação, antes da queda, era para que aquele modelo do jardim se estendesse a todo o planeta. Não era só o jardim no Éden, mas é principalmente o jardim de um lugar de delícias, de um lugar de desfrute, de um lugar em que nós gerenciaríamos todo o desejo de Deus para as obras de suas mãos. É ali que se estabelece o propósito de Deus para lavrar o solo, para cuidar da terra. E para mim ali, nós usaríamos toda a extensão da nossa capacidade para cumprir o propósito eterno da glória de Deus. E cuidaríamos de todas as obras das mãos do Criador, em louvor ao seu nome. A gente sabe que Satanás apareceu na história, né? Santo Agostinho chama Satanás de cachorro banguela de Deus. Diz que ele não tem dente. Quem dá dente para ele somos nós, quando nós pecamos e desobedecemos o Senhor. E tem toda aquela história da conversa em que Satanás propõe para a mulher ser conhecedor do bem e do mal. Como Deus você vai ter a razão. Como Deus você vai estar certo. Como Deus você é quem define o que é verdade e o que é mentira. Como Deus você diz o que é bem e o que é mal. A gente colhe nos dias de hoje os desafios desse domínio do homem sobre o que é a verdade e a rejeição de quem é o Criador. O fato é que isso inaugura uma época da humanidade em que nós chamamos período de queda. Observe que eu já falei da criação, da missão na criação, e agora eu estou falando do período da queda. O período que compreende desde a desobediência de Adão e Eva até a volta de Jesus Cristo. Dentro desse período, um dia, Deus encontrou um jovem chamado Abraão. Se você observar na sua Bíblia, em Josué, capítulo 24, versículo 2 e 3, você vai perceber que Abraão servia a outros deuses além do rio Eufrates. Na realidade, fala que era Terá, seu pai. Mas quando você tem um filho, você não ensina o Deus do outro para o seu filho. Na cidade de Ur dos Caldeus, na antiga Caldeia, na região dos Sumérios, no lugar da invenção da escrita, lá, onde na cidade se servia a deusa Lua, cultos com sacerdotisas, cultos com orgias, cultos com prostituição, uma celebração do prazer pelo prazer, onde o homem que governava a cidade era tido como um Deus que deveria ser aceito como Deus e dominava como Deus, e ninguém podia tocar nele, porque ele era a solução. Numa época em que a gente não tinha ciências e que a natureza dominava. Gente, quando Deus visita Abraão, nesse período, já existe uma civilização ali, naquela região da Mesopotâmia, de 1.500 anos, pelo menos. 1.500 anos.
pela primeira vez na história, dentro desse período que nós chamamos de queda, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra entra na história e toca no coração daquele garoto, e aquele garoto tem um chamado. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu trouxe a Jocum para Cuiabá. A gente trabalha com jovens com a missão. Eu tenho o costume de dizer que Abraão, pastor, foi o primeiro jocumeiro, o primeiro jovem com uma missão. A gente sabe que teve outras pessoas antes que serviram ao Senhor. Mas quando Deus visita Abraão, tem uma revolução acontecendo na história humana, que é mais importante do que a roda, que é mais importante do que o fogo, que é mais importante do que o chip, é mais importante do que qualquer invenção humana. Pela primeira vez na história humana, Deus deixou de ser a natureza. Deus deixou de ser um ser humano. E Deus deixou de ser celebrado pela satisfação dos prazeres humanos das orgias de prostituição no culto a Deus à lua. Aquele garoto começa a fazer uma caminhada por todo o antigo crescente fértil, em busca de um entendimento do lugar em que ele ia morar. E ele está sempre na sua relação com o seu Criador, que não faz parte da criação, que é antes da existência de todas as coisas. Aliás, é a existência que pede permissão para existir, porque ele é e não precisa pedir permissão para ninguém. Aquele garoto começa a andar como um desfile histórico. Um desfile na história, um testemunho do que Deus está fazendo. Ele vai ter confrontos com outras nações em que vai afirmar o seu Deus. Abraão, Isaque, Jacó, depois José, e toda a história de Israel vão estar sempre mostrando para a humanidade quem é o Senhor. E se o chamado em Gênesis da criação foi para encher e povoar toda a terra, gerenciando as obras das mãos do Criador, o chamado em Abraão é para que em ti sejam benditas todas as nações da terra. Uma sementinha do Criador na vida de um jovem. Uma sementinha do Criador que começa lá em Ur dos Caldeus e vai triunfantemente caminhando pela história. Mas está num ambiente de queda, meu amado. Está num ambiente de pecado. Abraão, para proteger a mulher, diz que não é mulher, é irmã. Deus vai e disciplina. A Bíblia nunca esconde os pecados do seu povo. Os profetas são os primeiros a suspeitar dos desejos e da intenção do povo de Israel. Se eu sou o pai de Urias, eu não considero Davi um homem segundo o coração de Deus. Deus está entrando na história de uma humanidade que morreu. De uma humanidade que morreu socialmente, espiritualmente e culturalmente. De uma humanidade que, ainda que tenha imagem e semelhança de Deus, ela produz na história desesperança. Ela produz na história dor. E às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala assim: nossa, que pessoa boa. Só que ela ainda não entendeu quem é o Criador. E essa pessoa precisa, segundo o chamado de Jesus para nós, se arrepender e se converter dos seus pecados, por melhor que sejam os seus atos. Aquele povo de Israel é quem lança a base bíblica da interpretação da realidade. O mundo em que nós desfilamos é o mundo criado do Criador.
O ser humano, se fosse para eles falarem para nós hoje, não é um animal racional. Eles estabelecem que o ser humano é imagem e semelhança do Criador, criado com aspectos biológicos, mas que de maneira nenhuma veio dos animais. Foi criado para um propósito específico: a glória do Senhor. E a maior necessidade humana é se encontrar com o seu Criador. Porque é com Ele que ela realmente se torna a humanidade como ela deve ser. A Bíblia, o povo de Israel nos deixa o Antigo Testamento, a história de Israel, as leis, os conceitos de justiça da palavra de Deus, conceito de história de Israel como Deus, como Senhor da história, estabelecendo um local, estabelecendo uma nação, nos deixa a música, nos deixa salmos, nos deixa os profetas questionando a nação de Israel e corrigindo a idolatria. Mas a Bíblia também mostra que, a partir de Abraão, para que Israel fosse Israel, isso é uma impossibilidade histórica, social e cultural. Os irmãos que estudam mais, que não sei se temos algum sociólogo aqui, qual é a possibilidade de surgir uma nação como a de Israel, mediante a vida de um jovem Abraão, para que ela se tornasse o que ela se tornou na história? Somente pelo milagre de Deus. Qual a possibilidade de uma nação escapar de um império como o Império Egípcio, sem usar armas, sem fazer revolução, sem matar ninguém, e sair para desfilar diante de outras nações para conquistar uma terra que já tinha dono e para se estabelecer nessa terra? Somente um milagre de Deus. Quando Deus resolve cumprir a sua missão pelo seu servo, pode durar 400 anos o resultado da sua pregação, do seu desfile histórico, do seu chamado. O fruto pode aparecer daqui 600 anos. Mas aquele que ouve o chamado de Deus para mostrar à humanidade quem é o seu Criador, vai produzir frutos para a eternidade. Vai, não tem como não produzir. E é dentro dessa nação que vem o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu nos situei na criação e a missão de Deus na criação. Eu estou falando para vocês, queridos, do ambiente de queda e o chamado de Deus para abençoar todas as nações da terra em Abraão, e não mudou a missão do Senhor, ela está ganhando configurações diferentes, e agora o próprio Senhor se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele andou, caminhou, se manifestou, chorou, curou, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, escolheu discípulos que talvez ninguém escolheria, homens que não teriam acesso às escolas rabínicas daquele tempo. O Senhor Jesus faz um chamado para a igreja: vem e segue-me. Na continuação do cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, o filho descendente prometido à mulher, o descendente de Abraão, o rei que viria para se assentar no trono de Davi, o profeta que seria maior que Moisés,
o sacerdote que cumpriria todo o propósito do sacerdócio de Israel. Estava tudo resumido na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. E ele diz: eu não vim de maneira própria, eu vim para obedecer o meu Pai. Gente, não existe momento na história humana tão importante, tão tremendo, tão fantástico. Jesus, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Um dos cânticos mais fantásticos do Novo Testamento vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se dispôs a se humilhar, a se esvaziar, assumindo forma de servo e estando disposto a morrer, morte de cruz. Mas a missão não era dele, a missão era do Pai. Continua sendo a missão de Deus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade. Senhor, eu não quero assumir tanta dor, tanto peso pela humanidade. Eu quero, Senhor, te obedecer. E na cruz ele diz: está consumado, tetelestai. Tudo que precisava ser feito pela humanidade já foi feito. Aquele que não podia morrer, porque era o autor da vida. Aquele que não precisava morrer, porque Ele é o Senhor de toda a vida. Aquele que não precisava se esvaziar, Ele faz isso generosamente, bondosamente, amando profundamente os perdidos e os pecadores. E é assim que a Bíblia olha para a humanidade. Uma humanidade perdida, pecadora, uma humanidade que está no lamaçal do pecado. E o lugar que eu mais ouvia falar sobre o lamaçal do pecado era na Renovada. O lugar que Deus precisava nos tirar, nos lavar pela obra do Espírito Santo. Deus ensinando o que significa a queda. E que a morte é tão profunda, é tão dura, é tão separadora de nós e do Criador. A Bíblia vai falar que é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Criador. É tão profunda essa queda, que a palavra que a Bíblia usa é morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quem que morre para pagar a minha dívida? O próprio Senhor, Criador dos céus e da terra. É Ele que vira para nós e fala assim: ide por todo o mundo. Ide por toda a terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Criação, queda e redenção. Mas a missão de Deus é a mesma. A missão de Deus é uma só. Aqueles galileus, aqueles homens, que às vezes a gente nem consegue entender como eles fizeram tanta coisa, morreram mortes drásticas, tiveram lutas que nós não temos noção, por causa desse entendimento da realidade. Eles tinham a simpatia de todo o povo ali em Jerusalém, mas a própria Jerusalém foi quem perseguiu o povo para que eles saíssem de Jerusalém. Eles viveram a experiência da ressurreição
Só que, como foi lido no texto aqui, eles de certa forma duvidaram da ressurreição e a morte gerou nele desesperança. Foi Cristo ressuscitado que mostrou para eles que existe esperança. E a Bíblia está sempre mostrando, igreja, que a missão é de Deus e você não dá conta se não for um milagre. A Bíblia está sempre deixando claro que não era Abraão. Moisés vai dizer para o povo de Israel, não é por tua causa, é por minha, é porque eu sou. E a Bíblia vai deixar claro que os discípulos não tinham mais esperança com a morte. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus, né? Viram Jesus fazer tanto milagre, andar sobre as águas. Mas a hora que Jesus morreu, ninguém acreditou que ele ia ressuscitar. Está claro nos textos. Jesus ressuscitado diz para eles, espera em Jerusalém. Espera aí, gente. Esperar em Jerusalém é outro problema. Porque em Jerusalém é onde eles são perseguidos por terem roubado o corpo de Jesus. Tem um complô tentando acusar eles disso. Porque afinal, você já viu alguém ressuscitar? Jesus ressuscitou. Os soldados não podiam fazer nada porque eles estavam diante do Criador, daquele que não poderia morrer porque não tinha pecado, do autor da vida, que deu a vida por nós. Então a solução entre os sacerdotes, o sinédrio e os oficiais de justiça era, eles roubaram o corpo, vamos espalhar isso. Eles passaram em torno de 40 dias em Jerusalém, sem saber o que o Senhor ia dizer, com a promessa de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu não vou te deixar órfão, eu vou mandar um Consolador. E tem essa promessa. 40 dias em Jerusalém, com toda a situação social de Jerusalém, com toda a festa de Pentecostes para acontecer entre o período da Páscoa e Pentecostes, a maior festa de peregrinação do mundo daquela época. Jerusalém tinha em torno de 80 mil pessoas, ficava com cerca de 180 mil pessoas. Agora imagina, né? 180 mil pessoas, cada um em torno de 9, uma família grande, vamos pôr assim, maior que a minha, naquela época as famílias eram grandes, né? Em torno de 20 mil famílias sacrificando cordeiros. 20 mil cordeiros morrendo num período de 50 dias. Sangue, fumaça, enxofre, diz Joel. A hora que você olha para aquela cidade tem fumaça para todo lado. E o Espírito Santo vem e autentica aqueles galileus. E pela primeira vez na história, igreja, um pescador iletrado interpreta Joel, um livro do profeta, no templo de Jerusalém, do lugar dos mestres da lei. E é interessante a pregação de Pedro, porque ele não é politicamente correto como nós somos hoje. Pedro, em Atos 2, vira e diz, vocês assassinaram o Messias. Queridos, o que significa essa frase? Vocês assassinaram o Messias em Jerusalém, no templo, nas escadarias do templo, diante de toda a festa, interpretando o momento da história humana e chamando os homens daquela cidade de assassinos. Naquela noite, milhares se convertem e perguntam para Pedro, Pedro, o que faremos nós? Arrependei-vos e sejam batizados.
E o Senhor então inicia na festa das colheitas um movimento profético que dura até hoje. De gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e nações, chamado para todos os povos, para todas as tribos, para todas as línguas e nações. Um movimento que ninguém pode deter, como diz o nosso hino, é obra santa. Um movimento que tentaram barrar na história, tentaram parar na história, é obra santa. Não é obra de mãos de criatura, não é obras de mãos de gente como a gente. Nós fazemos, nós realizamos, nós vivemos a história, mas é obra santa, é obra do Criador, é uma missão do Senhor, é uma missão que antecede a criação, que sustenta na queda, que passa pela redenção. Mas é uma missão que nós temos a chancela do Espírito Santo de Deus, de que vai se cumprir no dia que a história acabar. É esse o momento em que João está vendo. Velho João, o pastor João, precisa falar para a sua igreja e escreve todo esse resumo que eu falei desse chamado da missão de Deus na história, criação, queda, redenção, e agora Pedro está olhando para a consumação de todas as coisas. O livro de Apocalipse para mim é chave, porque Satanás em Apocalipse é um coitado que acha que pode vencer, mas vai perder. Cristo é aquele que cavalga para vencer e certamente vencerá. Ele é o Cordeiro de Deus que com seu sangue comprou homens para Deus. E a hora que ele aparece em Apocalipse, apesar do drama da humanidade, da dificuldade da história, da mulher parecer que vai morrer, das testemunhas sofrerem, a hora que o Salvador aparece na história, o seu propósito triunfa. O seu propósito triunfa. Tem uma cena em Apocalipse, tem algumas cenas fantásticas nesse livro. Os ímpios fogem para a caverna quando o Senhor vem. E a hora que os ímpios entram na caverna, eles gritam, porque a esperança do ímpio sempre é a natureza ou sempre é o prazer. Ou é ele mesmo. Quando ele vê que ele não dá conta, e ele procura socorro, ele procura na natureza, porque nesse momento não adianta mais procurar prazer. Então ele entra dentro da caverna, ele vira assim, cai sobre nós, porque chegou o grande dia do Senhor. Eles sabem que o Senhor virá, eles sabem disso, mas negam isso continuamente, e de propósito, diz Paulo. Paulo chama eles de loucos, são loucos, porque inculcando-se por sábios, tomam a decisão de dizer que Deus não existe, e por isso são loucos. João vai falar, eles vão fugir para debaixo das cavernas e vão falar, cai sobre nós. Tem uma outra cena, que as duas testemunhas estão estendidas em Jerusalém, as nações da terra vão para Jerusalém, e chutam o cadáver das testemunhas, uma referência ao Antigo e Novo Testamento, dando a ideia de que a igreja do Senhor está morta. Mas aí se ouve um vento, e por esse vento o Espírito de novo aviva a igreja, e ao avivar a igreja novamente dá testemunho da glória de Deus. Então João vê todo esse drama da história resumido no livro de Apocalipse. Depois dele já entender toda a história da criação, e ele vê esse dia da celebração do Senhor, em que a noiva é revelada, a cidade santa, a sociedade como proposta do Senhor. E ele diz duas frases: os reis da terra lhe trazem a sua glória. E no versículo 26,
e lhe trarão a glória e a honra das nações. O Cordeiro de Deus está no trono. O Criador dos céus e da terra é a própria luz da cidade. Não existe mais templo, porque Ele é o próprio santuário. Nós estamos olhando para aquele que é, entendendo exatamente quem nós deveríamos ser. Está tendo um desfile de todas as nações da terra. Gente da Amazônia, gente da América Latina, África, Ásia, Oriente Médio, medos, persas, romanos, de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, gente de todo momento da história. E os reis da terra estão trazendo a glória e a honra das nações. Queridos, em Apocalipse, os reis da terra são vocês. É a igreja. Não são os poderosos. Não são os dominadores dos governos. Em Apocalipse, os reis da terra são aqueles que são o reino do Senhor e que governam um povo, triunfando na história em direção à volta do Cordeiro. Mas é interessante essa relação desse governo, dessa liderança de uma história e de um povo que sabe falar o que é a verdade, o que é a realidade, e de um povo que triunfa em toda a história e que triunfa diante das nações, porque também é um povo que tem algo para oferecer. É um povo que traz glória e honra das nações. Ao mesmo tempo que você é rei, é aquele que aponta a direção, que dá destino, que explica a realidade, que introduz o que é história e o que é verdade, que a verdade não se estabelece na criação, ela é anterior a isso. Porque ela é o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que não é uma religião. E essa é a dificuldade do mundo moderno. Porque a gente, às vezes, se entende por religião. O cristianismo é a única explicação da realidade. O cristianismo é a única explicação verdadeira da realidade. O resto é porque a gente vive em queda. É o único sistema de pensamento que tira a solução da humanidade e da criação. E Deus os escolhe como reis. Gente que vai apontar a direção e dizer como é que a gente explica essa história toda. E a gente vai apresentar para o Senhor a glória e a honra das nações. Daí vem a pergunta, né? O que é a glória e a honra do Brasil? O que é a glória e a honra dos Estados Unidos da América? O que é a glória e a honra de Gana, de Moçambique, de Angola, da Índia? A gente tem a mania de achar que glória e honra é reputação, é aplauso, é conquista. A cidade tem rua de ouro, tem porta de pérola. O dono da cidade é dono de todo o ouro e de toda a prata. O que tem numa nação igual os Estados Unidos que pode servir a Deus e Deus receber como glória e honra? O que tem nas mãos de qualquer poderoso sobre a face da terra que pode ser oferecida ao Criador do universo e ainda ser recebido como glória e honra? O que eu posso oferecer? O que eu posso dar ao Senhor que pode ser recebido como glória e honra?
Jesus saiu do trono de sua glória para morrer na cruz por gente. O maior preço da história, a maior conquista de toda a humanidade, é a conquista do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E é gente que se arrependeu, gente que se converteu, gente que entregou o coração para Jesus, gente que deixou de ser ateu e passou a servir o Criador, gente que deixou de ter dúvida, de ter medo, de ter incredulidade e passou a servir o Criador, gente que deixou de servir a natureza, gente que deixou de servir os prazeres, gente que deixou de servir homens, sistemas, para servir Jesus Cristo de Nazaré, para servir o Senhor. João está vendo no finalzinho desse texto o desfile mais fantástico que já está organizado sobre a face da terra. O desfile em que o povo de Deus, de todos os tempos, de todos os lugares, vão andar diante do Senhor, apresentando as obras de suas mãos e dizendo: Jesus, aquele índio foi eu que trouxe, aquele indiano foi eu que preguei o Evangelho, aquele cuiabano foi eu que conquistei, Senhor, está aqui minha obediência à tua missão. Eu não estou trazendo apartamento, eu não estou trazendo carro, eu estou trazendo gente de todos os povos, tribos, línguas e raças, para viver a eternidade com seu Criador, por meio de Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. E eu estou reconhecendo, Deus, que essa história toda é somente porque o Senhor é. É somente porque o Senhor é. Então, queridos, Ronaldo Lidório nos diz que a primeira missão da igreja é morrer. Morrer para a vossa natureza terrena. Morrer para que a gente realmente ofereça para o Senhor aquilo que o Senhor realmente espera que a gente ofereça. Que a gente cumpra o propósito da missão de Deus sobre a face da terra. Ainda que a gente não entenda o momento da história que a gente está vivendo, tendo certeza de que o Senhor da história está selando o seu propósito ainda hoje. A missão do Senhor é que os seus filhos dominem a sua criação para o louvor de sua glória e sirvam a Ele. Hoje, no ambiente de queda, nós temos que falar da redenção e da volta de Cristo. O seu vizinho precisa entender isso, o seu amigo de trabalho precisa entender isso. Você tem que deixar de ter vergonha de pregar o Evangelho, porque o melhor presente que você dá no dia de aniversário de alguém é a oportunidade para ela se dobrar a quem é o Senhor. A melhor coisa para o seu filho e para a sua filha não são as coisas que você pode dar, mas a pessoa que você pode compartilhar, que é Jesus. Igreja do Senhor, embaixadores de Cristo, reis e sacerdotes, líderes de um momento histórico, de uma determinada época, de um determinado lugar, de uma determinada região. A maior necessidade dos seus queridos é que você represente Jesus
para eles. Você cumpra a missão do Senhor. E aquele que está na tua frente pode ser aquele que você vai apresentar diante de Deus como glória e honra das nações que você trouxe ao Senhor no dia da consumação. Essa é a responsabilidade do cristão e a missão. Esse é o nosso desafio. Que a igreja seja abençoada. Vamos orar, queridos? Baixe sua cabeça, feche teu olho. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque isso tudo é obra do Espírito. A gente serve, a gente se dobra diante de Ti. E a gente quer ser útil no Seu propósito eterno. Nós queremos testemunhar de quem Tu és. Ver pessoas se convertendo na Tua presença, explicando essa realidade imensa à luz da Tua palavra. Falar da majestade, da glória, da honra do Senhor. E chegar diante do grande dia, o dia do Cordeiro. Apresentar aqueles que o Senhor nos usou para que eles entendessem quem é Jesus Cristo. Senhor, visita a Tua igreja, nos empolga, nos move em direção ao próximo, e que a gente cumpra o Teu propósito na história, para o louvor da Tua glória e honra do Teu nome, Deus. Amém, Senhor. Amém.